Oi amores, tudo bem? Voltei com mais um vídeo casos de plantão. E aliás, nesse tem uma doença super rara. Então achei muito legal conversar com vocês sobre ela, porque é uma doença que muita gente não conhece, por ser rara, né? A gente não vê assim no dia a dia. Então eu queria compartilhar com vocês. E mais alguns outros casinhos importantes. Então pra começar, se inscrevam no canal, me segue no Instagram, deixa já seu like, compartilha com os amigos e vamos lá. Atendi um paciente de 65 anos, que quando ele foi entrando no consultório, a gente já começa o exame aí, né? O pessoal pensa que não, mas sim, a gente já olha o paciente, já olha como ele tá andando, já olha se ele tá com faces de dor, já olha como é que é a marcha, então olha como ele tá caminhando, já olha se ele tem equilíbrio, enfim, a gente já começa o exame quando o paciente entra no consultório. E quando o paciente entrou, já vi que ele tava meio amarelinho. Então, assim, já vi que tinha uma icterícia. Não sabia de onde, não tinha conversado com ele, mas já vi que tinha uma icterícia nessa história. O paciente relatou pra mim que ele estava com muita dor abdominal, principalmente no abdômen superior, mais para o lado direito, e que a dor era insuportável e que ele tava tendo muito calafrio, que ele teve episódio de febre, mas que tinha muito calafrio. Na hora que ele falou isso pra mim, foi outra história de livro. Ele descreveu exatamente a tríade de Charcot, que é febre com calafrio, dor abdominal e icterícia. Então, quando você vê isso, você já pensa em colangite. Eu não sabia por que ele tinha essa colangite, mas ele já me descreveu uma coisa que significava colangite. Quando esse caso vai se agravando, você passa a ter a penta de Renault, que é nada mais do que a tríade de Charcot, que eu falei pra vocês, febre com calafrio, icterícia e dor abdominal, associado com hipotensão e confusão mental. O paciente não tinha isso, tá? Mas foi só um puxadinho aqui pra vocês. Ele relatou tudo isso pra mim, eu coletei toda a história dele e durante, que eu falo que é importante a história prévia e tudo mais, ele falou pra mim que ele tinha doença de Caroli. Pra vocês entenderem o que é colangite. É quando você tem uma obstrução, uma inflamação das vias biliares, que pode acontecer, por exemplo, por cálculos biliares, por doenças autoimunes e por doenças genéticas. Isso é a colangite, pra vocês conseguirem entender. E ele me contou que ele tinha doença de Caroli. Então isso só fez com que a gente tivesse assim, mais certeza do diagnóstico. Porque a doença de Caroli é uma doença super rara, que é uma má formação congênita, então assim, ele nasce com isso, que tem dilatações multifocais dos ductos biliares intrahepáticos. Tá, Cami, e aí? O que você tá falando? Isso causa basicamente colestase. Colestase é o quê? Diminui o fluxo de bile ou para. Então ele fica mais lento, vamos dizer assim, e isso predispõe a colangite. Então por ele ter essa doença de Caroli e ter sempre essa colestase, ele predispõe a colangite. Então ele já teve outros episódios. Ele já até sabia, quando eu fui explicar o caso dele pra ele, como é que a gente ia proceder e tal, ele já estava acostumado, ele já até sabia como seriam feitas as coisas. Bom, pediu os exames dele, pediu os exames laboratoriais, a gente tem todo um protocolo, até por conta... para passar o caso para cirurgia, eles pedem todo um protocolo. Então, pedi os exames, pedi o exame de imagem laboratorial e passei o caso para o especialista. Mas foi muito interessante esse caso porque eu nunca tinha visto doença de Caroli. É bem rara mesmo, eu nunca tinha atendido um paciente com doença de Caroli. Então, foi bem interessante e também serviu para eu dar uma estudadinha na doença de Caroli, uma relembrada. Atendi um outro paciente, homem, 72 anos, que veio com queixa de fraqueza em membro inferior e superior direito, mal-estar e fala enrolada. Isso tinha acontecido há 8 horas atrás. Ele, quando entrou no consultório, eu percebia que ele tinha força muscular normal, assim, de ver antes do exame mesmo, e conversando comigo a fala não estava mais enrolada. Então, não tinha desvio de rima, força muscular preservada, Glasgow 15, o paciente estava com o exame neurológico normal. Então a gente supõe que foi um AIT, que é um acidente isquêmico transitório. É fácil de confundir com AVC, mas no caso do AIT, até 24 horas, ele tem remissão de todos os sintomas. Então ele já tinha isso. 8 horas ele teve esses sintomas, quando ele chegou no consultório, ele já estava normal. Então a gente presume que é um AIT, mas tem que dar uma atenção sim para diferenciar de um AVC isquêmico. E um AIT também, que é um acidente isquêmico transitório, chama transitório justamente porque ele tem a sua remissão normal, completa, ele fica de alerta também para você investigar, para ver por conta de um futuro AVC isquêmico. Bom, agora eu falei desse caso pra vocês, o paciente ficou em observação neurológica, a gente faz uma toma, a gente descarta e tudo bem. Agora eu queria falar pra vocês um resuminho bem simples do AVC isquêmico hemorrágico, só pra saber diferenciar, que eu acho importante
é a gente saber isso. Porque eu já passei por um caso na família, com a minha avó, e eu não era médica, não tava nem na faculdade, então eu acho importante a gente saber reconhecer. O AVC isquêmico é o tipo mais comum, 80% dos casos do AVC é isquêmico. E basicamente isso acontece porque tem falta da circulação, então do sangue, é interrompido o fluxo em determinada parte do cérebro. Tem uma obstrução de algum vaso sanguíneo lá. Como falta o oxigênio, o sangue não chega nesse lugar porque tem interrupção no vaso, ele começa a ter alguns sintomas. E aí o que a gente mais conhece? A boca torta, que a gente chama de desvio de rima, fraqueza em membro superior direito, em membro superior esquerdo, depende, tá bom? Em membro inferior, a gente consegue ver confusão. E a gente tem uma janela, a gente tem um tempo pra socorrer, um tempo que a gente consegue intervir e ter mais sucesso. Por isso que é importante a gente reconhecer e procurar um serviço de saúde imediatamente, tá bom? Então, se vocês virem formigamento de braço, dor de cabeça intensa, fala comprometida, alguma alteração na face, perda de força muscular, é importante a gente pensar nisso e correr assim pro socorro, porque as sequelas a gente consegue reduzi-las bem em vários casos quando a gente tá dentro da janela terapêutica. O AVC hemorrágico, ele é considerado mais grave, mas ele é menos comum. Então o que acontece? É quando rompe algum vaso no cérebro e tem o sangramento. Isso pode acontecer por diversos motivos. Quando sangra, o sangue é muito irritante pro tecido nervoso. O paciente acaba assim tendo muita dor de cabeça, uma dor de cabeça insuportável, náusea, vômito é muito comum. E também pode ter a dormência nas mãos, nas pernas, perda de coordenação. Então, basicamente, são esses sintomas do AVC hemorrágico. E também é importante você correr para a emergência. Quando o paciente está na emergência, a gente, com suspeita de AVC, seja isquêmico ou hemorrágico, a gente pede uma tomografia de crânio pra gente ver realmente se tem o sangramento ou se não tem. A tomografia precoce do isquêmico não vai mostrar nada pra gente. E se for hemorrágico, a gente consegue perceber essa alteração na tomografia. Isso faz total diferença pra prosseguir com o tratamento. Então, basicamente, de AVC, dei uma passadinha aí por cima, porque é muito importante reconhecer. Fui eu que reconheci quando minha avó teve um AVC e chamei o socorro. E aconteceu, a gente tem alguns problemas na saúde, né? Então, tava muito cheio, eu cheguei com a minha avó na emergência, ela ficou um tempão aguardando e eu sabia que tinha um tempo de janela e que essa janela ia acabar. Então, eu por conta própria, não era médica, eu não fazia faculdade nem nada, saí do hospital com a maca, sabia que assim, ela ficava num lugar esperando, mas se eu chegasse no pronto-socorro, eles não negam atendimento, então eu saí dessa área que o SAMU levava com a minha avó na maca, na rua, andei até o hospital empurrando e entrei na emergência do hospital. Porque eu comecei a ficar desesperada porque eu sabia que tinha uma janela. Então é importante a gente reconhecer por isso, tá? Bom, pra esse vídeo não ficar muito longo, eu vou encerrar por aqui. Depois eu volto com mais casos de plantão pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Espero que fique um pouco da mensagem do AVC e do tempo, que se vocês reconhecerem, se vocês suspeitarem, é muito importante procurar o serviço de saúde, tá bom? É isso, um beijo e até o próximo vídeo.